Começando mais um Café com Aposta Premier League. Nesse final de semana tivemos aí o Liverpool perdeu o clássico, hein? Fiquei em cima do muro, muretei. No final a gente acabou colocando o back Liverpool e acabou perdendo o clássico. Arsenal venceu com uma facilidade até, e o City também atropelando nesta quinta-feira, essa rodada do meio de semana. O Liverpool volta a jogar dessa vez contra o West Ham, é o primeiro jogo do sábado da Premier League, tá? Eu separei aqui, eu tava dando uma olhada justamente no retrospecto em casa do West Ham. Cara, olha isso. Que sequência horrorosa do West Ham, né? No geral, a gente tem o Liverpool ali na terceira colocação. Olha, eu vou te dizer que na minha visão, esse jogo aqui é o jogo que define de vez aí o futuro do Liverpool. Se perder essa partida aqui, dificilmente briga por qualquer outra coisa e aí terminaria apenas na classificação da Liga dos Campeões, o Liverpool do Klopp, nessa última temporada do Klopp, né? Já o West Ham não tem muito por que jogar, né? Tá ali numa oitava colocação, 5 ali dessa Conference, né? 5 pontos da Conference, tem um jogo a mais que o United, acho que não alcança. Também com certeza não cai, ficou no meio de tabela, tá eliminada de competição europeia, tá numa sequência ruim aí, conseguiu tomar 5 gols do Palace. O Palace, que é um time que não faz gol, meteu 5 no West Ham. Difícil a vida do West Ham, viu? Em termos de desfalques, no momento tá listado aqui que o Bowen não joga. Porém, alguns outros lugares está dizendo que ele joga, um dos jogadores mais importantes aí do time do West Ham, junto do Paquetá. Né? Do lado do Liverpool, ali os principais, que seria um Arnold, Salah, o próprio Alisson, são jogadores aí que devem jogar com tranquilidade. O Gakpo é listado como ausente. Cara, na minha visão, sendo bem sincero, não acredito que seja necessariamente um jogo para gols, apesar de imaginar um 2,5, caso bata, seria aquele 2,5 que é 2-1 para o Liverpool. Né? Na minha cabeça é isso daí, um 3-0 Liverpool. Acredito que não há necessidade do Liverpool se expor aí, depois que tiver 2-0 vai administrar da forma que der o jogo, até porque nos últimos 3 jogos 2 vitórias, nos últimos 4 jogos apenas uma vitória para o time que queria ser campeão. Não é um retrospecto nem um pouco positivo na reta final do campeonato. Faz esse jogo que é o 35, aí depois tem o 36, 37, 38, ou seja, 4 jogos e acabou pro Liverpool. Aí o Klopp então só tem mais 4 jogos de Premier League para comandar o Liverpool. Olha, devido à necessidade, devido ao West Ham não estar jogando bem em casa, devido ao West Ham não brigar por mais nada, pela odd ser 1,57, eu vou ter que entrar. Eu sei que a gente entrou e não se deu bem, né, na rodada passada, mas eu me sinto obrigado a entrar nesse 1,57 do Liverpool, tá? É uma odd que já dá para trabalhar legal. A gente provavelmente vê aí um Liverpool tentando desde o início ser superior, e vale lembrar que o Liverpool é aquele time que muitas vezes acaba fazendo gol no final da partida. Se for o caso, se o back não entrar do jeito que você quer, existe sim a possibilidade de você buscar esse back depois de um certo tempo de jogo. Não é nada impossível, desde que o time apresente aí alguma coisa em campo. E também eu acredito que é mais um daqueles jogos que tá 0-0, dá para ir pensar em gols, porque a necessidade do Liverpool vai ser gigantesca. Um empate seria ruim, uma derrota seria péssima. Às 11 horas da manhã tem aqui a partida do United contra o Burnley. O United, a gente olhando aqui na Premier League, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, justamente essa vitória de agora contra o Sheffield. Eu não coloquei na lista na rodada passada porque era 1,30, né? E eles saíram atrás. E aí conseguiram uma virada de 4-2. Mas ó, empata com o Burnley, empata com o Liverpool, perde para o Chelsea, empata com o Brentford. Não tá essas coisas o United, vamos combinar. Por outro lado, tá enfrentando um Burnley que tá lá embaixo. Não sei se escapa desse rebaixamento, hein? O Burnley, apesar que nos últimos 5 jogos aqui apenas uma derrota, mas o Burnley tá lá embaixo, tá fazendo de tudo aqui
para conseguir escapar, mas talvez seja um pouco difícil, né? Talvez seja um pouco difícil pro Burnley acabar escapando. Vale lembrar, como sempre, que o Everton tem esse -8 e o Nottingham -4. Se não fosse a dedução de pontos, já estava meio que definido, né? Em Luton, Burnley e Sheffield, apesar que eu sempre falo que o Luton é o time que eu acreditava que não cairia. É que machucou todo mundo, né? O nosso querido Luton, todo mundo se arrebentou por lá. Eu, sendo bem honesto aqui, eu vejo como uma entrada extremamente arriscada. Pela dificuldade que o United tem tido nos últimos jogos, é uma coisa pra gente ter medo, né? Mas eu não acharia, não sei porquê, eu não acharia um absurdo pensar nesse back United a 1,56, porque muitas vezes a gente não tá vendo, né? A gente não tá vendo essas odds um pouco mais altas contra os times que estão lá na zona de rebaixamento. Olha o Newcastle aqui, a 1,24 contra o Sheffield. A 1,24 eu não consigo dar um back no Newcastle a 1,24. Né? Precisaria estar amassando demais o Sheffield. Eu sei que o Sheffield é o saco de pancada de todo mundo, perdeu aí 4-2 do United, é o time que mais tomou gol no campeonato, vai terminar o campeonato provavelmente com mais de 100 gols tomados, mas a 1,24 não dá. Já o United contra o Burnley tá a 1,56. Eu não considero tão baixo. Eu entendo que o Burnley aqui, ó, esse race recente aqui, conseguiu perder apenas uma partida. Mas o United, querendo ou não, tá brigando ali pela vaguinha dele, dificilmente numa Liga Europa, mas provavelmente numa conferência, né? Será que eu tô ficando maluco? Talvez eu esteja ficando mais louco, mas eu vou num back United a 1,56. Eu vou num back United a 1,56. Não por confiar no United, mas porque o Burnley tá numa fase terrível no campeonato. Os últimos jogos aí foram um pouco melhores, mas quem sabe dessa vez, espero não me queimar aqui, né? Newcastle e Sheffield, já comentei aqui, né? Uma odd muito esmagada ali de 1,24 pro Newcastle, talvez dê para pensar alguma coisa em gols. Até porque pensando em gols, se a gente olhar aqui, ó, recentemente o Newcastle não tem batido o over 2,5, mas o Sheffield toma muito gol, toma muito. No domingo cedo teremos um jogaço de Premier League de Tottenham contra Arsenal na casa do Spurs. Eu nem olhei a odd, mas eu já estou entrando aqui num 2,5, um over, né? Over 2,5. Eu vou ver a odd agora, tá? E aí eu te falo por que eu gosto do over. A odd está até melhor do que eu imaginava. Achei que a gente ia achar uma odd de 1,4 alguma coisa. Não, é uma odd de 1,53. Sem problemas, essa odd para mim aí funciona. A gente tá falando aqui de um clássico londrino, mais uma vez valendo o topo da tabela, Arsenal precisando vencer, assim como para o Liverpool um tropeço pode significar tragédia. Para o Arsenal talvez não signifique tragédia imediata, mas o Tottenham é o time que todos os times do topo, tanto o Arsenal contra o City como o Liverpool, todos esses times vão enfrentar o Tottenham nessa reta final de campeonato, tá? Todos vão enfrentar. O time que tiver o melhor desempenho contra o Tottenham provavelmente fica à frente dos outros. Então, o Tottenham, por incrível que pareça, pode ser o time que vai decidir a Premier League este ano. Não seria nenhum absurdo imaginar dessa forma, porque todo mundo enfrenta o Tottenham. Dá uma olhada nisso aqui. Este aqui é o calendário do Tottenham próximos jogos. Ele vai enfrentar o Arsenal neste final de semana, depois o Chelsea, depois o Liverpool, aí o Burnley que tá lá embaixo, o City na última rodada, o Sheffield. Então, um monte dos times do topo enfrentam o Tottenham e dois times lá de baixo também enfrentam o Tottenham. Cara, olha, eu vou te falar, tá? Pro Tottenham, por incrível que pareça, decidir a Premier League desse ano. Se vai decidir a favor de Arsenal, a favor de City, a favor de Liverpool, eu não tenho a menor ideia, tá? Considero o jogo dificílimo para o Arsenal. Não acho um absurdo o back Arsenal entrar. Não acho um absurdo. A 1,84 não acho absurdo. O Arsenal tem um time
que dá conta do recado, apesar que o Tottenham também não é bobo, vamos falar assim. Essa partida do Tottenham contra o Newcastle me chamou muito a atenção, porque o Tottenham tem uma posse de bola de 73%, mas não tem tantas chegadas, não tem tantos gols esperados, melhor dizendo, como o Newcastle. O Newcastle com 27% de posse de bola, deu 5 chutes no gol. O Tottenham deu 2, cara. Olha isso, 16 escanteios para o Newcastle contra 3 do Tottenham. Mesmo sem a bola, o Newcastle conseguiu jogar muito bem contra o Tottenham. Isso daí, contra o Arsenal, talvez não seja necessariamente assim, mas isso me mostra que a velocidade dos jogadores do Arsenal também pode ser mais um fator de fazer a diferença contra o Tottenham, até porque o Tottenham em casa pode tentar se impor em algum momento na partida com posse de bola, e aí no contra-ataque o Arsenal teria total capacidade de fazer esse gol. Lembrando que muitas vezes o Arsenal tem um certo problema ali no primeiro tempo. Não foi assim na rodada passada, mas algumas vezes acaba acontecendo. Eu não acharia também ruim pensar num lei ao Tottenham nessa partida devido à necessidade do Arsenal. Mas necessidade do Arsenal é muito grande. O Tottenham aí, como eu disse, podendo definir o campeonato, eu pensaria mais em gols, tá? Pensaria mais em gols nessa partida aqui e ficaria de olho. Pro match odds, talvez só se houver uma superioridade muito grande do Arsenal, aí eu pensaria até num possível back Arsenal e talvez não necessariamente um lay ao Tottenham, apesar de não achar o lay ao Tottenham tão absurdo. Também no domingo teremos Nottingham Forest recebendo Manchester City. A odd, como sempre, do City é baixa, né? 1,32. 1,32 eu acabo não fazendo nada nessa odd do City. O Nottingham Forest tá lá embaixo, tá? O detalhe que eu separei desse jogo aqui, no live dá pra pensar assim no 1,32, com o City se impondo, como sempre faz, mas é que se por acaso demorar também para sair o gol, a gente pega uma odd melhor. E eu gostaria de mostrar um outro dado. Se a gente olha esse over, este under aqui, a gente vê que o Nottingham Forest é o 18º time do campeonato em under. Ou seja, é um time que faz jogo difícil. Não é o Everton, né, que é o time ultra under, mas é o mais under de todos, mas tá quase ali. E em casa, o Nottingham Forest também mantém essa característica de ser um time under. E fora de casa, a gente vê o City ali na 6ª colocação. É que muitas vezes o City enfrenta uns adversários, como por exemplo foi o Brighton aí no meio de semana, meteu 4 no Crystal Palace, meteu 3 no Brentford. Mas você vê que algumas vezes, como foi contra o Bournemouth, né, como foi ali contra o Liverpool, acabando batendo, e teve vários outros jogos do City fora de casa este ano, que depois que eles tinham uma liderança de 1-2 gols ali, eles, né, dava aquela acalmada no jogo. Não pensaria necessariamente em over aqui não, tá? O back do City é legal. Não vai entrar na lista por conta da odd, mas o back do City é legal. O City aí, na minha visão, é o favorito para levar mais uma vez aí a Premier League. E o jogo que eu estava quase me esquecendo é Aston Villa e Chelsea. O Chelsea vinha num race absurdo. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui, ó, o race 10 do Chelsea. Nos últimos 10 jogos são 2 derrotas, 4 empates e 4 vitórias. Sendo que uma das derrotas foi agora essa goleada aí do Arsenal. Tá? Então o Chelsea não tá aquele caso perdido que a gente tinha visto, né, em alguns dos outros momentos desse campeonato. Porém, o Aston Villa tá desesperado em busca aí dessa Champions League para a próxima temporada. Como eu falei, o Tottenham enfrenta só carne de pescoço até o final do campeonato. O Aston Villa fazendo o mínimo, ele consegue a vaga. O Tottenham está 2 jogos atrás, mas o Aston Villa fazendo o mínimo necessário vai conseguir essa vaga para a Champions League se não tropeçar. E um dos jogos importantes que ele tem para fazer, onde não pode tropeçar, é justamente esse jogo contra o Chelsea. Aonde pode estar um dos segredinhos, assim, vamos falar, é justamente nessas dúvidas aqui do time do Chelsea. Palmer, na minha visão, é o melhor jogador disparado do Chelsea esse ano. O Chilwell é um outro dos ótimos, não diria ótimos, talvez, porque ótimos para o Chelsea é uma palavra forte, mas é um dos bons jogadores do Chelsea, além do Thiago Silva,
né? Então Palmer fora, Chilwell fora, pode ser sim uma chance aqui do Aston Villa brocar em cima do Chelsea. Lembrando que o Aston Villa tem o Watkins, né, que é um excelente jogador, e o Aston Villa é o dono da bola parada lá na Premier League. Então o que eu pensaria para esse jogo? Pensaria numa possibilidade de back ao Aston Villa, porém eu vou colocar na minha lista, por me sentir mais seguro, um lay ao Chelsea a 3.2. Eu sei que o Chelsea estava numa fase incrível, estava conseguindo resultados bons, estava, né? Mas vamos falar assim que o sapeco que eles tomaram do Arsenal mostrou que são prateleiras diferentes. E já o Aston Villa eu coloco junto na prateleira dos 3 do top ali da Premier League. Talvez pouquinho abaixo, mas os 3 ali que brigam pelo título da Premier League, e o Aston Villa não tá muito distante. O Aston Villa acho que até chegou a ganhar de todos, né? O Aston Villa acho que nessa temporada ganhou de todos lá de cima. Não lembro se ganhou do City, mas acho que ganhou dos outros. Fez um bom campeonato o Aston Villa. Dá para pensar em gols também, desde que esse primeiro gol venha do lado do Chelsea. É que o Chelsea não necessariamente precisa do gol. Então eu pensaria no over à frente, no 2,5, coisa desse tipo, se esse primeiro gol vem do lado do Chelsea. Se não vem do lado do Chelsea, é do Aston Villa, aí eu acho que eu ficaria só nesse lay ao Chelsea 3.2. Acho que dá pro Aston Villa. Na minha visão, esse back do Chelsea não poderia estar em 3,15. Teria que estar ali no 4. Tá? Na minha visão, teria que estar um pouco mais alto. E é óbvio que por mais que eu estou pensando aqui num pré-live, num lay ao Chelsea, pode ser que na hora do jogo eu acabe mudando para um back Aston Villa, né? Pode ser que o meu back United não apareça e eu acabe saindo desse back United. Tudo isso daí é possível porque a gente vai operar num exchange, né? O Bolsa de Aposta é um exchange. Se você não entende do trade esportivo, não sabe o que é um exchange, procure aí nas redes sociais. Se você já sabe, tem o Bolsa de Aposta, uma excelente opção para você criar aí a sua conta, para você fazer o seu back, para você fazer o seu lay. Lay é quando a gente está contra, né? Back a gente está a favor. Mais uma vez, definição de campeonato. Gosto de pensar em gols ali do Tottenham, no jogo do Tottenham e Arsenal. Pensaria até num back Arsenal se me apresentar em campo. A odd tá excelente, maravilhosa, mas é clássico londrino essa partida, né? O back Liverpool, eu entro muito pela odd, pela necessidade do Liverpool. O back City acabo não colocando na lista, mas provavelmente mais uma vez eu vá fazer esse back City aí a 1,32. E eu vou te falar que eu não separei aqui, mas um back que eu vou ficar de olho é nesse Brentford. O Brentford tá num race, na verdade não é nem o back é o Brentford, eu leio o Everton. O Brentford tá num race aí, acho que são 5, 6 jogos sem perder. Eu vou ficar de olho, até porque o horário desse jogo aí é aquele horário que só tem a partida deles acontecendo, então dá para acompanhar com mais calma, certo? Bons greens, boa sorte, nada de loucuras. Premier League tá chegando no fim, hein? Até a próxima.